Celitiana, para dar início aqui à nossa Live 30 de hoje. Eu imagino que, pelo número de inscritos, ainda teremos muitas pessoas chegando aí no meio da nosso bate-papo, mas nós vamos respeitar o período aí de quem chegou no horário certo, né? Então, vocês sabem como é que funciona a Live 30, acho que a maioria já conhece. A gente tem 30 minutos aqui de bate-bola, né, entre eu e a Gabriele, que vocês vão conhecer. Quem não conhece vai conhecer logo em seguida. E quem quiser fazer perguntas, pode, por favor, colocar no chat, que a gente vai procurar encaminhar as perguntas, ou se não der tempo, se a gente não conseguir, depois a gente coloca no site, né, as respostas das perguntas para vocês poderem avaliar. Então, sem mais delongas, aí eu queria começar primeiro dando a palavra para a Gabriele se apresentar. O Celite você já conhece, então não vamos falar mais do Celite. Também não vou falar de mim, não, de jeito nenhum. Queria dar para a Gabriele se apresentar e falar um pouquinho dela, a trajetória dela. É uma honra para nós, né? Ela que foi uma alumni aí tão importante para o Celite e para a empresa que ela está hoje, para as AIS, né? Então acho que ela podia começar se apresentando. Vamos lá, Vamos Gabriele. lá. Obrigada, Passarela, pelo convite. Pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e, de alguma forma, contribuir, né, com as reflexões do quanto que esse processo de formação nos ajuda de um modo integral, né? Eu sou Gabriele Carlos, psicóloga de formação, tenho diversos cursos, tanto do ponto de vista de liderança, de gestão empresarial, foi inclusive a minha pós-graduação, e há mais ou menos 4 anos comecei no mundo de governança, fazendo uma formação de conselho administrativo, ISD, finanças para conselho, e fiz também a formação de conselho consultivo, participando aí do fórum anual, de PFC, de Concertif, junto com o Celinte. Sou casada, não tenho filhos, costumo dizer que a minha contribuição para o mundo foi dada porque eu tenho 7 sobrinhos, 2 enteados, para todas as idades. Então, eu consigo ter aí uma visão bem interessante do ponto de vista das dores e delícias de ser quem somos com todas essas possibilidades. Gosto muito de gente, por isso que acho que, né, atingi aí a minha formação na área de psicologia. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, e atualmente estou como CEO das AIS Vision no Brasil, uma empresa multinacional que tem diversos negócios. A gente tem como base do nosso negócio alta tecnologia e precisão, e a unidade de negócios que eu sou responsável atualmente é a parte que a gente chama de mercado de consumo, que é específica para a produção de lentes oftálmicas, as lentes para óculos, né? Então, a ideia hoje aqui com vocês é compartilhar um pouco dessa trajetória, que não é tão tradicional, né, mas que de alguma forma tem um começo, meio e uma continuidade aí muito conectada com essa questão da formação, que certamente é o que a gente vai discutir por aqui. Obrigada, Passarela. Obrigado, Gabriele. Queria que você pudesse explorar um pouquinho, né, Gabriele, como é que foi essa tua transição, em primeiro lugar, né, para CEO aí, para número um, General Manager das AIS, né? Como é que você, e aliás, numa posição não tão comum, né? Não é, a gente tem tido cada vez mais pessoas de RH assumindo, mas mulheres de RH assumindo como CEO de uma multinacional, talvez a gente conte nos dedos, né? Então, queria que você pudesse explorar um pouquinho, né, como é que foi isso, e tanto os ônus e os bônus disso, as emoções, enfim, compartilhar com a gente um pouquinho dessa trajetória aí brilhante. Bacana. Acho que primeira coisa, assim, não foi algo que fazia parte, né, do meu cenário de perspectiva de carreira, né? Sempre trabalhei e atuei com recursos humanos e tinha muito isso como pano de fundo de que o meu próximo passo seria conselho e não necessariamente qualquer movimento diferente do que eu já vinha atuando. Mas eu acho que quando veio o convite, né, de alguma forma, potencializou tudo aquilo que eu acreditava, né, e por isso é importante conhecer o lugar onde estou, né, porque é uma empresa tradicional de 178 anos de existência, que valoriza muito a questão das pessoas. Então, esse pano de fundo é importante porque é o lugar que me permitiu estar onde eu estou, né? Quando comecei a trabalhar na empresa, eu tinha um desafio dessa construção de uma carreira, de uma área sólida de recursos humanos,
E por não ser tradicional, né, eu costumo dizer que eu sempre tive essa inquietude de qualquer cadeira ou qualquer empresa por onde eu passei, de agregar valor, né, ou seja, de participar efetivamente das discussões que impactavam o negócio, né. Então, acho que isso também me credenciou, não só pelo fato de ser muito curiosa do ponto de vista de sair um pouco daquela matéria que era a matéria que eu dominava, gestão de pessoas, mas de como que eu conectava tudo aquilo que eu fazia tecnicamente com algo que ia além, que é o negócio como um todo. Então, quando eu recebi esse convite, foi há mais ou menos 9 meses, eu digo que está nascendo, né? Porque aí eu tenho esse processo de transição ainda acontecendo, tanto do ponto de vista do global, quanto do meu gestor, que é o mesmo desde quando eu entrei, eu estou há 10 anos na empresa. O que eles trouxeram para mim, foi uma das perguntas que eu fiz, foi por que eu? Né? O que vocês entendem que eu tenho de competência que de fato me credencia para essa cadeira? E uma das coisas que eu ouvi foi essa questão da minha alta capacidade de relacionamento, da minha inteligência emocional, o quanto que uma cadeira de CEO exige isso e que eu, de alguma forma, tinha mostrado, né, com excelência, digamos assim, ao longo desses últimos anos, que eu era capaz de. E, ao mesmo tempo, eu fiz a pergunta ao contrário, né? Assim, o que eu precisaria me desenvolver ou que eu deveria estar atenta na visão de vocês, né, para assumir esse novo cargo? E, na época, o que eu ouvi deles foi algo que eu já vinha trabalhando nos últimos anos, né? Que é esse olhar do ponto de vista mais financeiro, de como que a gente entende as questões relacionadas à estratégia, e aí não só mais na execução, mas também nesse desenvolvimento, né? Olhando efetivamente o que esse mercado exige, questões de inovação também, e aí numa perspectiva mais ampla, né? Porque inovação, aonde eu estava, era mais técnica, mais especialista. Então, acho que foram pontos importantes, né? Não só para que eu pudesse potencializar aquilo que eu tenho de melhor, mas ao mesmo tempo de estar buscando, né, esse desenvolvimento constante, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente seja testado ao longo da carreira, a gente sabe que o tempo todo, no final do dia, o que faz a diferença são as relações, né? E isso nos surpreende a todo momento. Então, acho que essa transição, né, o meu gestor, ele falou muito isso quando ele fez a divulgação para toda a empresa, assim. Pode parecer ousada, porque não é um movimento tradicional de mercado, de você ver pessoas de recursos humanos migrando para essa cadeira, mas, ao mesmo tempo, por estarmos num grupo, né, tradicional, de alguma forma, ela também é conservadora, porque eu já conheço todas as pessoas, eu conheço o segmento, e eu estou aqui há 10 anos, né? Então, acho que tem formas diferentes da gente visualizar, né, esse movimento. Óbvio que eu não desmereço o esforço, o reconhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tiveram algumas coisas que facilitaram esse meu processo de transição, né? E aí, acho que também tem um lado que é dentro de casa, né? Que foi com o meu marido, assim, que quando eu recebi o convite, ele falou assim, por que não aceitar, né? Você tem a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que você falou ao longo dos últimos anos para todos os executivos na cadeira de RH, né? Que é ter as pessoas certas no lugar certo na hora certa, porque o CEO, na verdade, ele faz com as pessoas, né? E no final do dia, eu acho que, de fato, isso se materializou. Inclusive, teve um livro que eu ganhei há alguns anos que falava, né, as 3 coisas que o CEO faz, que é olhar para pessoas, olhar para a cultura e olhar para resultados. Então, de alguma forma, potencializou tudo aquilo que eu fiz ao longo dos últimos anos. Quando você olhou isso, já tinha vários, né? Exato, exato. Muito bom. Gabriel, eu vou compartilhar com eles aqui um segredo nosso, né? Que a gente se encontrou em Petrópolis no final do ano passado. Por quê? Sou presidente de uma empresa que tem a sede lá em Petrópolis, e a gente tem a reunião de final de ano, eu estava lá. E eu estou chegando no hotel, estava lá a Gabriele, porque a fábrica das AIS também é em Petrópolis. A gente se viu, nossa, quanto tempo, eu queria te dar parabéns. Eu soube, né, que você assumiu ali como presidente e tal. A Gabriele fez vários programas aqui do Celint, né? Então. Aí você, vamos tomar um café. Sentando para tomar um café e a Gabriele compartilhou, né, de que, olha, o conhecimento de governança para mim foi muito importante para esse passo na carreira, né, e até o próprio Celint, né, que ajudou nesse conhecimento, né, não fomos os únicos, mas partilhamos também desse conhecimento. Eu queria que você explorasse um pouco com o público, porque tem sido um ponto comum, né, dos nossos participantes, nossos alunos, que
que acabam cursando governança, conselho e acabam tendo um reflexo importante na sua carreira executiva. Eu queria que você pudesse compartilhar assim, o que que foi, que pontos e até especificamente que matérias ou conhecimentos que te deu que permitiu, né, talvez você dar esse passo importante. Bacana. Eu acho que passarela, uma das coisas que eu ouvi muito, assim, do meu gestor, né, depois das minhas formações, foi que a minha postura mudou, né, em relação à forma como eu me posicionava, por exemplo, nas nossas reuniões de board. E isso está muito atrelado, eu acho que uma das coisas que a gente aprende muito nos cursos, né, e o Celente trouxe muito esse contexto para a gente, que é do quanto a gente precisa saber perguntar. Eu posso não ter todas as respostas, né? Mas as perguntas são transformadoras. E eu acho que isso, de alguma maneira, também foi me ajudando, né? Mesmo em áreas que eu não dominava tanto, e, né? Ter essa condição não só de fazer análises mais aprofundadas, mas mais do que isso, né? Questionar pontos que muitas vezes foram importantes para que o negócio tomasse rumos diferentes. Então, acho que a formação nos ajuda a ter essa visão, né? E eu acho que, óbvio, quando eu comecei esse processo de estudar sobre governança, né? O meu objetivo inicial foi muito olhando para essa transição para conselho, né? Mas isso me ajudou muito do ponto de vista da execução da minha atividade, e agora, né, dessa nova atividade que eu estou exercendo, quando eu penso efetivamente no meu papel aqui, né? Inclusive, eu vou tomar a liberdade de falar com você uma frase que eu ouvi, né, no PFC, no Concertif, que faz 1 ano e uma semana que eu fiz, né, a formação, e que isso super casa com tudo que a gente está falando, que era justamente uma aula sobre propósito e competências, né? E uma das Uhum. coisas que você trouxe é que na carreira de conselho a gente aprende os conceitos, mas a gente também aprende sobre a vida e as relações. Então, eu acho que isso, né, assim, se conecta muito com o que a gente tem que fazer, seja como executivo, seja como conselheiro, porque no final do dia a gente está falando sobre as relações, né? Apesar disso ser tão forte dentro da minha trajetória, do ponto de vista de conhecimento técnico, né, a maneira como você faz isso dentro da carreira executiva, né, para que você possa ir não só galgando novos espaços, mas inclusive influenciando melhores decisões, né, perpassa um pouco por essas reflexões de perguntas corretas, no momento correto, na forma correta. Então, eu acho que as formações me ajudaram muito nesse sentido, né, de trazer maior maturidade e uma profundidade de análise diferente do que eu tinha, né? Ampliando o meu repertório mesmo, né, para as discussões. Perfeito. Pessoal, só relembrando, quem tiver pergunta, pode colocar no chat que a gente vai tentando encaminhar aqui, né? Então, mas, Gabriel, acho que o ponto que você traz assim o aprendizado de conselho, de governança, me deu uma capacidade de fazer perguntas, perguntas certas, de ter um espírito mais irrequieto, né? Tentando buscar ali os fundamentos. Uma das coisas que a gente aborda muito nas nossas formações, né, é a transformação construtiva das organizações, né? O Celente tem esse até mantra, né? A nossa missão é ajudar, inspirar a transformar construtivamente as organizações, e para isso a gente traz alguns fluxogramas, algumas ideias, né, de como a gente pode fazer isso de uma forma assertiva, principalmente partindo do board, né, partindo do topo. Nesse caso, né, quando as suas discussões com o teu gestor, né, que acabou te promovendo, você surpreendeu ele ao de repente trazer esse tipo de ideia, né, do que seria transformar a organização, enfim, mudar a forma de se posicionar. Você tem algum aprendizado, alguma coisa, alguma dica sobre isso? Com certeza. Acho que uma das coisas que eu comecei a olhar de uma maneira diferente, né, é por aquilo que a gente também fala do papel do conselho, né, da perenidade da organização. Então, assim, pode parecer até ingênuo, né, você pensar que numa organização que já tem 178 anos de existência, né, nós vamos discutir perenidade de negócio, mas, na verdade, o óbvio precisa ser dito que né, assim, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para esses novos 178 anos que a gente vai viver daqui para frente.
E aí também, né, falando de matérias que a gente perpassa na formação, a gente tem a questão de gestão de riscos, por exemplo, né? Isso era uma pauta que não estava na discussão da diretoria, né? E à medida em que eu fui entrando e entendendo, né, a seriedade e a importância disso, não só para os planos de curto, médio, mas longo prazo, né? Você começa a fazer provocações neste sentido, assim, pera lá, né? Se a gente está falando que a gente quer crescer, que a gente quer continuar desenvolvendo e a gente quer continuar tendo um impacto positivo neste lugar que a gente tem de negócio, a gente precisa olhar coisas que estão sendo discutidas ou que estão sendo mapeadas, não só agora, mas inclusive para o futuro, né? Então, eu acho que essa é uma matéria importante, né? E que, de alguma forma, eu comecei a trazer, e aí te falo, não só olhando no Brasil, mas inclusive em discussões globais, assim, né? Pessoal, não vejo isso numa pauta de discussão do board, a gente precisa trazer isso com um pouco mais de seriedade, ter planos de ação estruturados para esse contexto, porque não é só por mais que a gente pense, né, e também vou me apropriar aqui de um momento que tive com vocês num dos fóruns, que foi a analogia, né, de que a gente, quando fala do executivo, a gente está falando do tênis, né, e quando a gente fala do conselho, a gente está falando do golfe, né, por mais que seja o tênis e você transpire e você tenha que ter o resultado imediato, né, não dá para você não olhar para essas questões que vão endereçar a bolinha para o lugar correto, né, no golfe. Então, eu acho que é um pouco do movimento, né, que eu fiz, e que, de alguma forma, o meu gestor olhava e falava assim, pera, né, de fato a gente precisa pensar, de fato a gente precisa trazer esse tema para a pauta, né, e é uma dicotomia, eu diria, né, Passarela, porque você tem o aqui e agora, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer, que você tem que entregar, mas, de novo, se você está falando de sustentabilidade, precisa estar na agenda do executivo coisas que vão impactar, né? Se você não fizer hoje ou não se preparar hoje, esse futuro você não constrói, né? Então, eu acho que saber dosar entre o que se precisa executar agora versus, né, o que a gente precisa ir endereçando para essa sustentabilidade de negócio é importante e começou a fazer pauta, não, né, parte da pauta da minha agenda, não só na cadeira que eu estava, mas principalmente agora, né? Então, as discussões, por exemplo, decisões, gente, nós vamos fazer no colegiado, né? Então, assim, isso não é uma decisão que eu vou tomar unilateralmente, né? Até porque eu acho que é mais saudável, né, esse processo. Perfeito. Ó, uma pergunta foi começar com algumas perguntas aqui. O André perguntou quais foram os cursos, né, da trilha. A Gabriele fez o PFC, fez o Concertif, fez o TCP, né, Gabriele? E TCP os também. fóruns, né? Não sei se você teve algum outro curso a mais também, se você fez com a gente, mas acho que esses foram os principais, né? Esses foram os principais. Uhum. Outra pergunta, né, é a questão da inteligência emocional, né, para tomar decisões difíceis, especialmente, né, em momentos aí de grande pressão. O que você acha que são as principais habilidades que são fundamentais aí para liderar uma grande companhia, já que você vem de recursos humanos, é psicóloga e tal, como é que o que você traz ali de importante, né, de dicas, né, em relação a esse tipo de ponto? Bacana, essa foi até uma pergunta que uma vez a minha sobrinha mais velha me fez, sabe? E eu trouxe não só para minha reflexão, né? E principalmente por ter trabalhado muitos anos com RH, mas assim, a pergunta dela foi, madrinha, independente da área ou independente do cargo, o que você acha que é importante, né? Qualquer pessoa ter. E eu acho que inteligência emocional é óbvio, né? Eu já ressaltei como importante por conta dessa questão das relações. O tempo todo a gente está falando de gente, né? Então, existe a frase do Simon Sinek que eu gosto muito, né? Se pessoas, né, colaboradores são pessoas, né? Clientes são pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócios, né? Então, acho que isso traduz um pouco da importância da inteligência emocional. Um outro ponto que, na minha visão, é super importante é a questão da adaptabilidade, né? Flexibilidade, assim, nesse cenário de constante mudança que a gente está vivendo, né? Num mundo VUCA, BANI, né, que a gente fala o tempo Uhum. todo, ansioso, ambíguo, né, a gente precisa ser flexível, a gente precisa se adaptar a esse cenário que a gente vive, e eu diria que o terceiro, né, na minha visão, está muito ligado ao lifelong learning, né, assim, você precisa estar o tempo todo aprendendo, se atualizando, né, e eu acho que os movimentos que o Celint faz, olhando a trilha, né, do que a gente tem para conselho,
eles são importantes não só para conselho, né, mas para os executivos de um modo geral, porque, de novo, né, você está ampliando o repertório, você está conversando com novas pessoas, né, você mantendo esse networking ativo, você sabendo as dores que outros negócios têm que eventualmente vão impactar no negócio onde você está inserido. Então, eu traria, assim, apesar do Fórum Econômico Mundial, né, e ter algumas outras habilidades que eles sinalizam como importantes, né, ONU e tudo mais, eu diria que essas três, assim, fazem a diferença em qualquer cargo que você esteja, na minha visão. Maravilha. Outra pergunta, Gabriela, é assim, como é que foi? O que que mudou nesses 9 meses que você está agora na gestão geral, né? O que que mudou no seu olhar, na sua visão, na sua conceituação do negócio, enfim, teve mudanças perceptíveis importantes que você pode citar para a gente? Eu acho que com certeza, né, Passarello? Primeiro tem essa coisa de lugar de mundo, né? Assim, a forma de me posicionar, ela precisa ser diferente, né? E aí eu pego um pouquinho do que eu falei para vocês no início, assim, eu não faço mais nada, né? Assim, literalmente falando do ponto de vista técnico, né? Eu tenho pessoas que fazem isso para mim. Então, se eu trouxer para se for para trazer assim um exemplo muito claro, né, por exemplo, a minha relação com a minha diretora de RH hoje, né, é muito mais fácil as pessoas virem até a mim porque eu criei os processos, os procedimentos da empresa, eu sei quais são as regras, eu sei quais são as políticas, então o teste, eu era o tempo todo testada, né, pelos executivos no sentido de, olha, eu vou fazer uma mudança estrutural, eu tenho essa proposta. E aí o fato de como é que eu empodero ela, né? Eu preciso de fato dizer o seguinte: se isso foi discutido com a RH, se você tem uma recomendação nesse sentido, a gente vai falar, né? Então acho que esses limites, né, é algo que, óbvio, estou dando o exemplo do RH, que foi a cadeira de onde eu vim, que, né, de alguma forma acaba pegando num lugar diferente, mas isso também vale para as outras cadeiras, né? Então até onde eu vou, até onde eu deixo eles irem, né? Outra coisa também, né, no inconsciente, de um modo geral, dos executivos, era que a Gabriela é boazinha, né? Porque ela vem do RH, então tem muito essa coisa de ela gosta de pessoas, né? E ela não Ela vai é olhar para light, né? Ela é muito negócios, light e ela é tal. light, ela não vai cobrar. E esse é um movimento, né, que à medida em que eles vão vendo que não, a gente tem rotina, a gente tem meta, a gente tem objetivos para cumprir, né, isso vai mudando, né? Então, de novo, o posicionamento é outro, né? Não só a forma de cobrar, de fazer as coisas, mas também de como eu me organizo para esses processos, para que eu seja, enfim, dia a dia mais assertiva na condução desse negócio, né? E isso teve um impacto para você, quer dizer, essa mudança de perspectiva, né? Se talvez ali em RH você estava suportando mais e dando condições para as áreas de negócio ir para frente, agora você tem que fazer o negócio acontecer. Como é que foi para você essa mudança até cultural, né? Vamos dizer assim. Eu acho que de alguma forma, assim, né? De novo, óbvio, é um outro lugar, né? Mas essas provocações eram um pouco do que eu fazia no lugar de RH, né? E que agora eu acho que potencializou, né? Acho não, tenho certeza, porque, de novo, né? É o que eu falo muito para todos eles que estão comigo no board, assim. Pessoal, esse negócio não tem como não dar certo, né? A gente está impactando uma série de stakeholders e a seriedade com que a gente precisa conduzir isso ela precisa de fato, né, ser colocada em prática. Então, a gente está falando só de colaboradores mais dependentes, 1.500 pessoas que dependem da gente, né? Mas mais do que isso, né, o impacto que esse negócio tem nesse país, né? Os nossos clientes que dependem também daquilo que a gente faz, os médicos que são parceiros, enfim. Então, a dimensão muda, né, um pouco dessa visão de que as ações que a gente toma, e aí tem três coisas que eu falo sempre para eles, assim, tem coisas que eu não abro mão, né, uma é o respeito, independente do cargo, independente da área, a gente precisa respeitar as pessoas, e isso é base não só do DNA da nossa empresa, mas daquilo que eu acredito como valor para mim, né.
O segundo ponto, eu falo muito sobre a verdade, né? Então, assim, independente do problema, fala a verdade para a gente achar a solução, né? Não fica com meias palavras, colocando as coisas para debaixo do tapete, a gente precisa discutir de novo, com seriedade e profissionalismo. E o terceiro é disciplina, né? E eu acho que esse ponto, para mim, é essencial, sabe, Passarela? Porque é disciplina com a agenda, é disciplina com os compromissos, né? Com aquilo que a gente está se predispondo a fazer. Então, acho que esses são pontos, assim, que quando eu olho não só a mudança do comportamento, né, mas desse posicionamento maior, né, o cargo me trouxe esse peso a mais, né, não que eu não tivesse na cadeira executiva, né, do ponto de vista especialista, mas agora, conduzindo o negócio na dimensão que eu estou, isso se tornou mais efetivo, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é: você se relaciona com o Conselho das AIS? Eu imagino que o Conselho das AIS esteja na Alemanha, né? Não sei, você Exato. tem relacionamento e como que é esse relacionamento? A gente tem, o conselho lá é um pouquinho diferente, né? Eu tenho um relacionamento muito mais com o head do que é o negócio da Vision no Brasil, e ele faz parte do conselho. Já tive algumas interações do ponto de vista de apresentação de projetos, né? Mas nada na configuração que a gente conhece do ponto de vista das interações, né? Executivo e conselho que a gente tem, o tradicional, né? Lá é um grupo mais restrito, né? E acaba que grande parte das interações ficam concentradas na Alemanha, exceto se você tiver algo muito específico, que foi, por exemplo, esse projeto que eu tive a oportunidade de apresentar, aí a gente acaba sendo convidado, né, para esses momentos. Perfeito. Devido às atribuições, né, que são realmente muito demandantes, você teve que dar um pé atrás no seu desenvolvimento como conselheira, ou você não teve nenhum problema quanto a isso? Como é que foi essa passagem também? Não, né? Eu diria para você que, assim, inclusive pós-formação, eu tive a oportunidade de entrar em 3 conselhos, né? Perfeito. E eu acho que isso também, né? De novo, a verdade foi algo acordado com a empresa e algo que a gente entendia que dava para conciliar. E em momento nenhum eu optei por sair, né? Ou recusar este processo, porque eu acho que ele é parte não só do que eu quero futuramente, mas inclusive, né, desse meu desenvolvimento na cadeira em que eu estou, né? Não só porque eu vejo outros negócios, porque eu tenho a possibilidade de interagir em outras dimensões, né? Então isso não mexeu. E do ponto de vista de formação, né, assim, eu tenho um compromisso comigo mesma, né? Acho que as formações de conselho não só me ajudaram a estar onde eu estou, mas me ajudam a manter aquilo que eu falei do ponto de vista da competência que para mim é essencial, que é o lifelong learning, né? Então, não tive que tirar o pé, e pelo contrário, né? Eu acho que isso é, inclusive, incentivado, né, pelo meu gestor, enfim, pelo grupo, de que eu continue fazendo. Que legal, isso é ótimo, é muito bom ouvir isso, porque eu também acredito nisso. Eu acho que esse desenvolvimento paralelo, executivo conselheiro, ele traz uma maturidade gigante, né, para a nossa carreira dentro do mundo empresarial. Só uma última consideração: alguém perguntou se o Celint ajuda nas posições de conselho. Efetivamente, nós temos uma área de consultoria que implanta e desenvolve governança, geramos vagas, já foram mais de 50 até hoje, né, desde que a gente começou a implantar a governança. E essas vagas são preferencialmente preenchidas pelos nossos alumni, quem cursou os nossos programas, principalmente quem chegou no topo da trilha, que a gente sabe que tem mais experiência. Tem uma trilha completa que vai desde programas mais genéricos até formações e certificações exclusivas. Então, quem quiser mais saber mais, procura se aprofundar depois aí no nosso site, a gente tem, ou manda um e-mail para nós, aqui a gente vai ter o maior prazer de poder clarificar. Gabriela, nós estamos chegando aqui no limite do tempo, né? E eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais aí para a gente, alguma dica, alguma coisa que você queira falar. Enfim, será um prazer te ouvir aí nas tuas conclusões. Bacana, Passarela. Primeiro, agradecer a oportunidade novamente. Vi aqui alguns colegas, não só de formação, mas de outras oportunidades de trabalho que eu também tive, e de interações que a gente tem aí na jornada profissional.
É um prazer imenso, né, poder contribuir. E eu acho que, assim, como consideração, eu sempre tem uma frase que, do meu último dia de faculdade que me guia, né, e eu falo isso independente do lugar onde eu estou, eu posso não mudar o mundo, mas eu tenho a possibilidade de mobilizar a mudança do mundo daqueles que se relacionam comigo, né, e eu acho que quando a gente fala de conselho, e aí pegando um pouco do que a gente vive, né, nas formações que a gente tem, principalmente com o Celinte, de novo é sobre isso, né? A gente está aqui para poder fazer a diferença, para a gente tornar os negócios mais sustentáveis, e isso perpassa pelas relações. Então, se eu posso deixar uma dica, né, não é sobre o cargo, não é sobre o que eu vou ganhar, né, não é sobre o ego, é algo muito além, mais profundo do que isso, né? Se a gente consegue ter essa consciência, a gente vai ser um profissional melhor, a gente vai ser um ser humano melhor e, consequentemente, a gente vai ter um impacto positivo nessa caminhada. E eu costumo dizer, né, a gente precisa ser lembrado, né, pelo legado que a gente deixa, como pedra de passagem e não de tropeço, né? Então, eu acho que é um pouco do que eu acredito aqui e compartilho com vocês. Muito obrigado. Muito inspirador, né? Para mim, eu acho que a trajetória da Gabriela é um exemplo. Realmente, todo mundo escreveu aqui um monte de gente inspirador, parabéns, etc. Eu acho que para nós aqui do Celente, com certeza também é. Para mim, em particular, eu acho a tua trajetória exemplar, não só pelo cargo que você alcançou numa grande empresa que é referência no setor mundialmente, mas também pela sua simplicidade, né? Pelo teu propósito. Você inspira, né? Você inspira essa confiança de que realmente está fazendo aquilo que você vê como um legado e que não é simplesmente aí colocar uma pedra, mas é construir uma catedral, né? Como a gente costuma comparar. Então, te agradeço novamente pela tua disposição, pelo tempo, por compartilhar aqui com a gente. E, pessoal, quem quiser depois vai tá gravada essa live aí, que vocês podem compartilhar com a rede de vocês. Quem tiver pergunta também, nós colocamos aqui, o Gabriel colocou aqui o endereço, tudo. Enfim, muito prazer estar com vocês e até a próxima live. Abraço a Abraço. todos.